As pessoas da área de cultura e as pessoas da área de educação, que não são as mesmas, são pessoas diferentes, são atividades diferentes, e que esses encontros possibilitam isso. De um lado da cultura é você ver por que os espectadores, os leitores, não estão mais aparecendo, estão desaparecendo, estão diminuindo. E os professores vêm nos dizer o que eles precisam da área da cultura que pudesse estimular os alunos, as crianças, os adolescentes a se interessarem pela arte. Então, são encontros muito fecundos nesse sentido e que contribuem para esse tipo de aproximação que, ultimamente, no Brasil tem sido difícil. Quer dizer, a educação não está mais criando os espectadores para as artes ou os leitores para a literatura. E, portanto, as artes estão sem audiência e sem clientela, e a educação está formando precariamente os seus profissionais. A jornada de educação, eu acho que tem uma perspectiva ampla, plural, e que aborda várias linguagens. Então, é um evento interessante que deveria se repetir com mais frequência. Eu acho que o grande progresso, o grande desempenho que a pessoa pode ter como ser humano é quando ela tem iniciativa. E se você acostuma, na educação do seu filho, você já tira a iniciativa dele de resolver, de descobrir as questões e do que ela é capaz, você está inibindo essa criança para o mundo, para a vida adulta, E reforço esse aspecto positivo, de que hoje nesse mundo tão pronto, imediatista, onde pela internet você pode acessar informação, você tem informação na ponta dos dedos, é na reflexão dos grandes temas que eu acho que nós vamos conquistar um futuro melhor e mais produtivo. E dessa vez eu estou participando como palestrante, como oficineira e também como ouvinte, porque eu acho que tem que ter essa integração de diálogos. Eu acredito muito nessa questão da educação ligada à arte, porque eu acho que a arte ela sempre reinventa o mundo, E como disse Cecília Meirelles, o mundo só é possível se ele for reinventado. Então eu acho que a gente está se reinventando sempre quando a gente escreve, quando a gente conta, quando a gente canta, que é toda a proposta dessa jornada da educação. Todo instante a gente está se transformando e se reinventando também. Então eu acho que essa escola precisa ser reinventada. Esse trabalho com leitura, eu acho que ele traz isso, essa possibilidade de recomeçar, de reinventar, como nos contos, Isso fica bem claro. Eu falo muito para eles sobre o conto da Marina Colaçante, A Moça Tecelã, que é alguém que vê que aquilo não está bom, que ela não está feliz, que não é daquele jeito. Então eu vou destecer aquilo que eu teci e fazer um novo tapete. Todo instante eu trago as palestras para dentro da minha sala. Impossível não trabalhar com esse contexto, Porque essas palestras que ocorreram na primeira semana, elas têm toda uma ligação com a oficina. É como se a gente colocasse em prática o que foi dito ali. Educadores, a gente tem que falar para as pessoas. É a chance que a gente tem de, com pluralidade, com gente que pensa diferente e pensa ao mesmo tempo afim, Todo mundo que acredita no poder transformador da arte, que eu acredito sempre, no poder de transformação das narrativas, como que no decorrer do tempo, esse tempo, a ancestralidade e a contemporaneidade de um pequeno momento onde se conta histórias ali. Esse professor, essa chance de você dizer para quem vem numa universidade, juntando pessoas de outras universidades, de outros fazeres, de outros saberes, a gente poder falar sobre isso, juntar o Daniel Azulaia, a Lúcia, nossos saberes, nossos fazeres. Não foi nenhum governo que decretou a existência da arte. A partir de agora vai se fazer arte no mundo. Não, a arte nasceu pela necessidade das pessoas, dos que fazem arte, dos que consomem a arte, dos que têm necessidade de ouvir a música, de ler a poesia, de ver o teatro, de ler o romance. É por isso que a arte existe. Ela atende a uma necessidade vital das pessoas. O investimento na educação, o prestígio da educação, a força que tem que ser dada aos professores, que tem que ganhar o suficiente para poder se dedicar integralmente à sua atividade de professor, porque eles são os formadores do futuro. Então isso é uma coisa que tem que saber, não pode ficar só com discurso político, com conversa fiada.
é uma coisa fundamental. A educação é decisiva. Então, eu acho que essa iniciativa aqui, ela faz parte desse grande esforço e parte de pessoas que têm a noção disso, que sabem da importância que isso tem para o país, né? Para o desenvolvimento do país e para a felicidade das pessoas também, especialmente dos jovens que vão se dedicar, aos quais nós vamos entregar o país, né? Que eles são os herdeiros, são eles que vão entregar, então nós temos que trabalhar para que eles sejam capazes de fazer um país melhor do que nós fizemos, né? Que sejam, né? Que superem as deficiências das nossas iniciativas aqui, da nossa geração. A enorme tarefa que está colocada para professores e educadores é a mudança de cultura. A gente erradicar o analfabetismo ambiental, compreender melhor como o meio ambiente começa no meio da gente, como escolhas que a civilização tem feito e que precipitam desastres como as mudanças climáticas, o aquecimento global, a produção monumental de lixo, a devastação da biodiversidade, a transgenia irresponsável, a produção monumental de lixo e toda sorte de resíduos, o crescimento caótico e desordenado das cidades, entre outros problemas, não podem ser atribuídos ao apocalipse, a uma fatalidade. São escolhas que nós estamos fazendo. Importa reconstruir o modelo. Não é possível mais separar a ecologia de economia e é fundamental qualificar o desenvolvimento. Meu trabalho é fundamentado na reciclagem, né? É um trabalho que eu já faço já há alguns anos, que eu acho fundamental esse trabalho da reciclagem, porque você trabalha essa questão ambiental. Por exemplo, uma garrafa PET leva 1.200 anos para se decompor na natureza. Você pode pegar esse material e transformar num brinquedo, e aquele objeto aquelas embalagens que você consumiu na sua casa, virar um brinquedo também. Então eu acho que isso é importante para conscientizar, não só o professor também, e também o professor levar para os seus alunos, suas crianças, né? Então o meu trabalho é todo voltado para isso, a questão da reciclagem, do reaproveitamento de material. Meus brinquedos, geralmente, eu chamo de brinquedos pedagógicos, brinquedos populares. Quer dizer, o objeto teve uma função, depois eu transformo ele numa outra função, né? Esse é o meu objetivo também. Para entender o mundo de uma maneira construtiva e convidando o outro para estar junto, sair da solidão, né, para deixar de ser solitário para ser solidário. Então é um espaço para pensar, olhar em volta, sugerir, criar, agir, interagir. É um espaço de constituição fundante, né, da cidadania. Então, é um bom encontro de pessoas, pensadores, educadores. Vejo esses eventos, esses encontros, né, como necessários para a permanente busca da humanidade plena, o permanente estado de aprendente, o ser humano aprendente, como dizia Paulo Freire, aquele que está em permanente estado de aprender. Antes de mais nada, levar as pessoas a lerem mais e a prestar mais atenção nos textos. Essas oficinas são, na verdade, um laboratório de leitura e criação. Então eu busco isso, transformar a leitura em algo bem prazeroso e levar o participante a mergulhar nos textos de uma forma diferente, percebendo que a palavra tem ritmo, som, cor, imagem, melodia, harmonia. Quer dizer, é essa a função de uma oficina literária, é trazer o participante para dentro dos textos de uma forma prazerosa, e a partir daí as pessoas que participam dessas atividades nunca mais vão ler os textos da mesma maneira. Elas lerão de uma maneira muito mais intensa, muito mais densa e muito mais prazerosa. Eu acho que o que a gente quer
é pensar em pensamento, né? Esse curso permite, com a liberdade que é dada e com a orientação que é dada para essa liberdade, que a gente pense em horizonte no plural, porque eu acho que a gente aprende que o horizonte é uma ideia de horizonte e como ele é interminável, como esse horizonte que eu estou olhando agora já se transformou várias vezes com o tempo, com a passagem das pessoas, com a tua postura aí do outro lado, eu tentei passar isso para essas turmas, para que eles pudessem olhar o cotidiano de uma forma mais íntima, mais interferente, e que pudesse ser mais cambiável o estado das coisas, para que a gente fique um pouco menos triste. E talvez essa seja a função da arte, né? A função de você poder olhar o cotidiano com outros olhos e transformar esse cotidiano em alguma coisa que não seja tão dolorida quanto a realidade. A arte é um produto de revolução. De revolução que a gente fala como a Terra tem uma revolução em torno do Sol e a Lua em torno da Terra, de um movimento constante. Né? Então essa é a ideia básica da arte, está mudando o caminho do trilho do trem. E a gente também não pode sair do trilho porque tem uma responsabilidade social que a gente tem que seguir, tem limite. Mas eu acho que a arte arma os atalhos, arma os novos vieses para você explorar o potencial dessa raça maravilhosa, sublime e cruel que é a nossa raça humana. Vejo essa iniciativa da jornada muito interessante, muito importante para o crescimento, né, das pessoas em si, a questão da educação, de trazer a cultura, também da animação para conhecimento geral, né, do público. A animação ela pode ser usada como uma ferramenta pedagógica que atinge diversos campos de interesse, pessoas que gostam de escrever, pessoas que gostam de desenhar, de modelar, pessoas que gostam de matemática. Enfim, a gente acredita que a animação pode ajudar, principalmente os professores, a de repente oferecer um conteúdo de uma maneira diferente e que cria um interesse maior dos alunos com esse conteúdo, que eles possam exercer alguns tipos de qualidades que talvez fosse mais difícil de conseguir das maneiras tradicionais. A gente acha que a animação é um bom caminho para conseguir trabalhar diversos aspectos da educação infantil. Além do festival em si, a gente tem um projeto chamado Anime Escola, onde a gente é um projeto maior do que as oficinas, maior do que oficinas como essa, onde a gente pretende capacitar professores para conseguir usar essa linguagem em sala de aula. Todas as áreas elas vão contribuir de alguma forma para a construção do conhecimento, mas a música fala especificamente da escuta, e a escuta te leva ao diálogo, né? Só consegue dialogar quem escuta. Então a música tem um papel que inclusive talvez não tenha tido ou não está tendo, mas cada vez mais eu acho que os professores de música têm percebido esse seu espaço, que é de ajudar as pessoas a ouvir melhor, a escutar mais. E quando você escuta, você começa a considerar o outro, você começa aí de fato a dialogar, a se flexibilizar, a aceitar que a tua referência ela é importante, mas ela não é única. E isso nenhuma outra área se dedica, assim como a matemática, né, possui a questão do raciocínio lógico como a guia, né, da sua atividade, a escuta, a questão do som, né, na música ela é central. Então eu acho que a música é fundamental, eu dedico minha vida a isso, né? Professores que vão levar isso para os alunos, que vão levar isso para os colegas, é o que pode fazer um pouco essa equação que a gente estava discutindo aqui, do percentual de salas americanas aqui dentro, ser quebrado, entendeu? Assim, lógico, é difícil, é uma história de dominação econômica, mas eu acho que eventos como esse, de certa forma, instauram um debate, né? Apresentam um debate a partir de uma formação identitária de um produto brasileiro, né, de toda essa história dessa identidade nacional mesmo, que acho que a gente perde muito. Falou, poxa, Henrique, seu filme foi maravilhoso, porque eu tive uma conversa com meus filhos pela primeira vez falando sobre drogas de uma forma
não pesada, não, sei lá, ruim. E também tive uma conversa sobre a história do dinheiro, porque da história do que eles trabalhavam em comunidade, né, os novos baianos. Então eles começaram a socializar alguns gastos dentro da família. E isso para ela foi uma coisa muito importante. Então eu acho que é um filme que na verdade é para a família brasileira mesmo, é para todas as idades. Primeiro, um conhecimento maior do mundo, um conhecimento obviamente maior de nós mesmos, das nossas limitações, mas sobretudo dos nossos desejos mais secretos, mais destrutivos, né? O diálogo entre essas duas coisas e a crença na capacidade de que pela inteligência nós somos capazes de redenção da nossa condição humana, que é a condição, que é a presença da morte, né? Da nossa finitude, que é o ponto crítico. Ele tem uma cota de sofrimento e sabe, vive a saída do palco de pessoas que ele ama, que ele às vezes até criou, de amigos, né, filhos, pai, mãe, etc. Ele tem uma dose de sofrimento, né, porque é imensa, né? Então, para compensar isso, os deuses, ou Deus, como queira, ou a natureza, deu a ele a música, deu a ele a arte, deu a ele a literatura, e ele deu a educação nesse sentido amplo, né? De poder se autocompreender para se auto-perdoar, para se aceitar de maneira profunda. Entendeu? Então, para mim, essa é que é a resposta. Vocês vão fazer um filme sobre a relação de música e poesia no Brasil, literatura e música popular? Tem que procurar o Júlio lá na PUC, né? O Júlio tem uma linha de pesquisa, escreveu muito sobre isso, etc. Vieram. E foi um amor à primeira vista, adorei a ideia. Aí ficaram assistindo um curso meu aqui na PUC. E a gente trabalhou durante um ano, para dizer a verdade. Durante um ano e 4 meses, assim, de uma maneira intensiva. Mas um ano trabalhando para fazer a pesquisa e foi bárbaro, foi super legal. A gente fez um levantamento completo de tudo que seria o filme e fomos decupando até chegar ao cerne. Né? Para nós, né, era fundamental porque nós fizemos exatamente um trabalho enorme, que está no site do Palavra Encantada, que está disponível para qualquer pessoa, que era a relação da música com a literatura e como é que isso podia ser aplicado na escola. Então, não há nada mais assim, próprio para uma jornada de educação do que um filme que tem todo um material preparado já para o professor utilizar em sala de aula. Poder estar em contato com os professores, que é uma raridade, é uma coisa, não é um contato que assim, a gente tem no dia a dia, e que o filme tem não tem esse propósito, mas ele ganhou esse propósito educacional também. O filme tem um material didático, a gente dividiu o filme em 4 módulos e fez um material didático de apoio ao professor. O professor usar o filme em sala de aula e trazer as questões e usar a música, a poesia para aproximar os alunos do conhecimento, do carinho pela palavra. Então, ouvir deles as questões, ouvir deles as dúvidas de como aplicar isso, ou os conflitos que podem existir numa sala de aula, numa instituição, eu acho muito rico para a gente. E, enfim, então o filme eu acho que ele cumpre bem o ciclo dele agora, já foi para o circuito, já viajou, foi para fora do Brasil e agora está disponível na internet, gratuitamente, quem quiser, palavraencantada.com.br, baixa o material de apoio ao professor e usa. O Rui Guerra tem um verso muito bonito que ele diz o seguinte: há uma distância entre intenção e gesto. Nós sabemos, né, eu e Nelson, quando nós pensamos nesse projeto, quando o Nelson levou o projeto à SEG, e quando ele foi acolhido na SEG, e depois ele retornou convidando a PUC a participar também, que tudo aquilo que a gente estava pensando, planejando, na prática podia ser diferente, deveria ser diferente, teria alguma alteração. Agora eu posso dizer tranquilamente que eu acho que ele não teve um sentido de interrupção muito forte, não. Muito pelo contrário. Eu acho que o que nós planejamos, o que nós pensamos, a ideia de fazer esse movimento envolvendo os professores, desculpe, envolvendo os alunos, o mundo acadêmico, a universidade, a PUC, né, e as secretarias de Educação e de Cultura do Estado, teria, eu acho que como resultado final, a enorme possibilidade de um diálogo fértil entre educação, arte e cultura. E eu acho que esse diálogo rolou. Eu acho que ele aconteceu muito bem.
Quer dizer, primeiro, porque as pessoas que fizeram essa jornada estavam absolutamente comprometidas, seja na plateia, na audiência, seja lá em cima, lá no palco de debate. Eu senti em Ferreira Goulart, né? Eu senti em Roberto da Mata, eu senti no André Trigueiro, né? Nos escritores, né, de literatura infantil, infanto-juvenil, no Moraes Moreira, quer dizer, todo um envolvimento, mas muito forte com aquilo. Pelas perguntas que eu recebi, pelo debate que implicitamente se realizou aqui, né, a partir do que eu falei e das questões que foram levantadas, a gente vê que se trata de fato de estar plantando em terreno fértil, quer dizer, são pessoas que estão prontas para receber esse tipo de indagação e de reflexão e que certamente irá também enriquecer a experiência dos jovens que estudam na universidade.